Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui. E hoje vamos fazer uma exposição para o Centro Espírita Antônio de Oliveira de São Paulo, a qual a nossa eterna gratidão, a direção do centro e também o convite efetuado pelo Wagner. Então, o nosso tema de hoje é Em torno da liberdade, do livro Palavras da Vida Eterna. E a gente fica imaginando, pensando sobre o tema, tudo que diz o Emmanuel, analisando a liberdade. O que é a liberdade para cada um de nós? Nós vivemos todos os dias pensando em ser livre, mas também estamos presos a muitas coisas. Jesus diz: não sairá do cativeiro enquanto não pagar o último centil. E o que é esse cativeiro falado por Jesus? Esse cativeiro é esse corpo físico, o qual o Espírito se manifesta no planeta Terra. Esse corpo tem as suas necessidades. Nós temos uma sociedade e vivemos dentro do meio social. E como ser livre? Como buscar essa verdade, que a verdade vos libertará? Como diz o nosso querido mestre. Então, vamos fazer uma análise que é da liberdade. A liberdade de uma visão espiritual do que ela seja, é a liberdade pelo nossos sentimentos. O afeto. Como nós estamos vendo as outras pessoas. Dentro da família e na sociedade a qual vivemos. Então a gente fica imaginando. Quando a gente sai e vê as pessoas pelas ruas passando necessidade de entregar uma sopa, uma cesta básica, então a gente pensa, estou aqui fazendo caridade, mas a caridade verdadeira, como é a doutrina espírita, que nos liberta, nós estamos se libertando da vida material. Quando se entrega algo a alguém, olha nos olhos da pessoa. Quando ela diz que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe sempre, ela está ali, grata pela sua atitude. Mas a situação não é essa somente. Por que ela está ali? O que levou aquela pessoa a estar naquela situação? Sentar e conversar com aquela pessoa. Passar o Evangelho de Jesus para libertá-la. Resgatar a sua autoestima e ver que ela pode sair dali. Com amor, com afeto. Tirar do nosso coração e da nossa mente o preconceito. Que quando olhamos para uma pessoa, normalmente naquela situação, temos uma visão negativa, que elas vai tomar o que a gente tem.
E quando vemos à frente da nossa casa uma pessoa com roupa de marca, a gente considera aquela pessoa gente boa. E a gente não falou com nenhuma das duas. Por que aquela de roupa de marca é gente boa e aquele mal vestido a gente vê de outra forma? Nós somos educados para ter essa visão. A doutrina espírita, ela nos mostra através da reencarnação que ora estamos como pobres e ora como ricos, para sentir as situações de como vive um pobre e como vive um rico. O Emmanuel foi um senador de Roma. Depois encarnou como escravo. Por quê? Aqueles prazeres que ele tinha, aquele privilégio de senador, sustentado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela prepotência, ele queria se libertar daquela situação. Então, na sua programação reencarnatória, ele veio como escravo e foi morar numa senzala, sem nenhum dos privilégios que tinha. Todos ficaram para trás, para conviver e ver o que sentia aquelas pessoas que muitas vezes na sua trajetória ele também rejeitou. Tinha o seu preconceito. Ele sentiu e se libertou. Hoje é esse Emmanuel que nós conhecemos, que se liberta e começa a mostrar todas as suas obras. A liberdade pelo amor, pelo afeto, que é o sentimento que deve nos governar. Por isso Jesus veio até nós numa manjedoura. Era o que ele precisava ter, ele tinha. Na sua caminhada, na sua trajetória, no planeta Terra. E assim, ele mostrou a liberdade através do afeto. Conviveu em todos os níveis sociais que podemos imaginar, mostrando a sua doutrina, o amor, o afeto a todos. E nós temos aqui o Evangelho, mas vemos Jesus como milagreiro, como curandeiro, e não os seus ensinamentos. Não procuramos entender por que devemos acumular os tesouros do céu e não os tesouros da terra. Nós se achamos beneficiados pelos tesouros da terra, privilégios. Um rapaz compra um carro bonito, roupa bonita e sai por aí para encontrar uma namorada. E o que faz? Ele atrai uma namorada. A moça chega até ele, mas ela não está se relacionando com ele. Ela está se relacionando com as coisas que ele tem, com os privilégios que ele pode proporcionar a ela naquele momento. Então, ele enganou.
E também foi enganado, porque ela gosta das coisas e não dele. O semelhante se atrai com uma lei da física. Um está mentindo para o outro. Porque não existe o afeto. Não é com ele que ela está se relacionando, mas com as coisas. Então, o jogo de interesse, de competição, que nós somos doutrinados no nosso dia a dia. Quem tem afeto pela outra pessoa, vê como um ser humano, o que se faz com ele? Rejeita, deixa do lado, porque ele é um fraco, porque ele gosta das pessoas. Um médico que trata bem o seu paciente, ele é deixado de lado. O professor, o advogado, o juiz, a cozinheira, a faxineira, não importa. Você tem que lutar para ser alguém na vida. E alguém na vida é ter o poder na vida material. Acumular esses tesouros. E depois se prender na sua casa cercada de grades e exigir segurança, o seu sentinela, para cuidar da sua prisão. Porque não existe o afeto. Sente um vazio imenso no seu coração e vai preencher esse vazio com vícios, pensando que o vício vai te libertar, mas o vício não liberta, te torna escravo. Que quando você não tem a substância química, você entra numa tristeza profunda. Porque aquele vazio vai ser preenchido com afeto. E o que tem ao seu lado? Um monte de interesseiros nas suas coisas e não em te dar afeto e receber afeto. Que só o amor vai libertar. Por isso a doutrina espírita nos mostra isso. Através das reencarnações, nós vamos aprendendo. Como Emmanuel aprendeu. E hoje essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos. E tantos outros. É como na traição. Quando nós somos traídos, nós ficamos com raiva, com ódio das pessoas. Da pessoa que causou aquele suposto prejuízo. Mas não entendemos, não admitimos que nós aceitamos ela na nossa vida. E o que ela fez em nossa vida? O que ela sabia fazer. Nada mais do que isso. E a gente não assume a nossa responsabilidade. Porque aquela situação só aconteceu por quê? Para me fortalecer nos meus sentimentos de amor ao próximo. Se aquela pessoa fez isso, ela fez o que ela sabia. Mas nem todas as pessoas vão fazer o que ela fez. E eu sigo em frente mais forte, mais atento, para que não aconteça de novo. E eu vou superando aquela situação. E eu vou me libertando. Porque eu vou criando esse vínculo de afeto. E o espírito vai se libertando da matéria. Ele vai ficando mais leve. Porque ele está aprendendo a amar como Jesus nos amou e nos ama até hoje. Que é o amar ao próximo.
como a ti mesmo. Estamos no mundo não para acumular coisas do mundo, mas para acumular os tesouros do céu. Então a afetividade é os tesouros que nos levam ao céu. Hoje estou aqui. Amanhã posso deixar esse corpo e eu sigo em frente à minha vida. Outra pessoa do meu meio parte. Boa viagem, a gente se vê por aí. Que é o importante. E a gente vai se vendo que a matéria nos prende, mas ela também, no exercício dentro do plano físico, nós vamos se libertando cada dia. Porque vamos aprendendo o amor. Vamos aprendendo a amar as pessoas. Entender que cada um de nós vai fazer apenas o que sabe. E não diferente. Nós vamos, com esse sentimento, envolvendo outras pessoas, dando conhecimento, divulgando o Evangelho, trazendo outras pessoas com essa visão de mundo. E vamos criando uma vida afetiva de uma forma grande, com pessoas que não é do nosso núcleo familiar, mas de outras instâncias. Vamos atraindo os bons espíritos da nossa vida. E eles vão nos auxiliando. E vamos ajudando no nosso conhecimento para que a gente cada vez mais seja mais livre. E cada vez mais ajudamos na divulgação do Evangelho. Libertar outras pessoas que ainda procuram o reino de Deus na vida física, nas propriedades. Porque na vida física nós não temos liberdade, nós temos prazer. Ela vive de prazer e não a liberdade. Porque a liberdade é a vida sem preconceito, sem reservas, é amar as pessoas, não ter medo. Esse medo que a gente tem de falar com as pessoas, de abrir o nosso coração, trazer as pessoas para o nosso lado, com tanto amor. É assim que nós vamos nos libertando. É isso que o texto, em torno da liberdade, nos mostra. Essa liberdade é o sentimento. É deixar que os sentimentos comandem a nossa vida. Ouvir as nossas intuições, porque esse sentimento de amor atrai os espíritos mais elevados. E eles ajudam na nossa intuição a gente acertar cada vez mais. E assim que se liberta. Não é se escravizando através da matéria. Não é os prazeres da matéria que vai nos libertar, mas sim o amor. Quando Jesus, ali perto do poço, pede água àquela mulher, ela lhe dá água, mas ele diz: se beber da água que eu lhe dou, nunca mais sentirei sede. Essa água é o Evangelho. É ser mais afetuoso com as pessoas. Não ver a cor da pele, não ver a classe social.
mas tenham mais respeito e mais carinho pelas pessoas à nossa volta. Vibrar amor por elas. E assim a gente se liberta de tudo que nos rodeia na vida material. A dor, a insegurança, o medo é a de perda. É o orgulho que causa tudo isso. É o egoísmo de ter e não ser. É o orgulho de querer alguém para te servir os seus caprichos e não servir. Entramos numa casa espírita querendo que o médium, os espíritos resolvam o nosso problema. Eles apenas nos orientam, mas quem tem que fazer o serviço somos nós. Ele nos convida para servir. E basta dar um alívio naquele problema, naquela doença, pronto. A gente já não vai mais da casa espírita. Vamos partir para a nossa vidinha nos prazeres da vida material. E continuamos presos a ela. Quando só o amor constrói a liberdade. É a nossa decisão, é a nossa escolha. Assim como Madre de Calcutá foi para Calcutá para sentir livre e fazer o seu trabalho que ela gostava de fazer, pediu permissão à igreja e foi concedida. Assim como Gandhi deixou os prestígios da Inglaterra, da África e foi voltar ao seu país para libertar as pessoas através do amor. É uma decisão. Então devemos sempre estar fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama fazer. Como eu falo sempre, o nosso conhecimento está lá. Jesus diz: a quem muito será dado, muito será pedido. Qualquer conhecimento na área que você tem de conhecimento aumenta a sua responsabilidade. Não é para ganhar dinheiro. O médico não é para ganhar dinheiro. É para ter responsabilidade social. O advogado, a cozinheira, a faxineira, o engenheiro, a empresa. Por quê? Adquiriu aquele conhecimento na área para servir e não para se servir e ficar rico. Isso nos nossos dias. No nosso dia a dia isso acontece. O nosso trabalho é para satisfazer as nossas necessidades mais simples. Não é para ficar rico. Mas alguns entendem que tem que acumular, que a liberdade é acumular e vive com medo de perder. Muitas pessoas é levada a suicídio por causa disso. E não se liberta de nada. Porque o espírito é imortal. A dor, ela é um material didático. Ela é a nossa professora quando dói. O que nós não podemos dar à dor é um aspecto dramático. Que aí leva ao sofrimento e a gente não sai do lugar. A gente fica parado se lamentando. Quando devemos o quê? Adquirir a sabedoria para sair do local. Um desse objetivo do que devemos fazer é a prece. Que com certeza os bons espíritos se faz presente. Ele não vai resolver o nosso problema, mas ele vai dar sugestão. Por isso devemos seguir as nossas intuições e ver qual é o sentimento que está em nosso coração.
sempre de amor, para que os bons espíritos se façam presente. Se temos vícios, ódio, quem vai ser o nosso mentor? Na mesma faixa vibratória, ao contrário do amor. Porque nós não mudamos só porque desencarnamos. Continuamos o mesmo. Muitos espíritos estão presos no mundo físico, que é o que nós chamamos de processo obsessivo. Ele está preso lá naquele século onde você prejudicou ele. Ele vem te assediar hoje. Está naquele tempo ainda. Lá no século VII, no século VIII, na Idade Média. Preso aos vícios, seja ele qual for. Sentindo dor física. Por que isso? Porque ainda não se libertou da matéria. Nem desencarnou direito. Por isso sente tudo isso, não se libertou. Nós vamos para lá, para o plano espiritual, para a gente se ver como espírito e depois retornar aqui para se libertar do que falta, se libertar na matéria. Ter a liberdade de escolha de uma vida segundo a nossa condição. Amar, ter afeto, gostar das pessoas. Trabalhar por amor, para dar a nossa contribuição para a nossa sociedade. Porque aí o trabalho não é cansativo. Termina o dia e você nem percebe, porque você trabalha com amor. A segunda-feira não é um terror. Você não sai na sexta-feira tomando todas e mais algumas, porque está estressado, cansado, porque te ensinaram que o trabalho é escravidão. Não. O trabalho é um benefício para que a gente sirva as pessoas na vida física e na vida espiritual. O Evangelho é libertador. A doutrina espírita é o Evangelho, ela é libertadora. O radical não é porque você falou de humanidade com o outro, de ser mais humanista. É porque você chegou lá no fundo, por que essas coisas acontecem. Aí você é radical. Porque na realidade, o radical faz isso. A doutrina espírita tem a sua filosofia. Por quê? Justamente para a gente chegar lá no fundo do poço. Lá no fundo, para a gente entender por que nós estamos vivendo tal situação. Como eu mostrei o caso da traição. A gente deixar o orgulho do lado e entender a verdadeira razão. Assim nós vamos nos libertando. Sempre o amor, o afeto, que é o que nós estamos aqui para amar, para ser feliz. Sem amar, jamais seremos felizes. Por isso o Mestre diz, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para a gente desenvolver esse amor. Essa é hoje a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe e que Deus possa estar sempre nos envolvendo com o amor de Jesus e que possamos nós, a cada dia, refletir, ver todos como irmãos, que não só os nossos familiares, mas toda a humanidade. Então, um forte abraço fraterno a todos. Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.